mais uma edição do nosso glorioso podcast. Olha só agora sim, como é bom ouvir sua voz aqui no meu ouvidinho aveludada. Sim, essa tecnologia com os microfones de verdade. Tratamento sonoro, muito distante, muito impessoal, né? Essa coisa do zoo, né? É Zoom, na verdade, eu sempre falo zoo, porque minha vida é um zoológico, cheio, rodeada de animais. Pois é, mas o Roleiro tá de volta aqui pra mais uma edição número 31, agora que a gente tá, e... Você tá bem, Ibu? Olha, eu estou bem, sobrevivemos mais uma. Opa, olha só, tragédias naturais. Ai, meu Deus Tem do céu. breaking news. Você sabe que aqui a situação é profissionalismo, né? Profissionalismo audiovisual aqui em primeiro lugar. Eu acho que essa coisa, a gente falando do Foi a profissionalismo... câmera que caiu pros nossos amigos que estão ouvindo. Exatamente, mas na verdade, como nós somos roteiristas, tudo foi pensado. Foi. Porque estamos vivendo uma época em que o Amazonas está seco, o Rio Grande do Sul está alagado, então o apocalipse chegou, meus amigos! Esse foi o Beat 2, né? Um incidente incitante, de repente cai a câmera no meio do negócio e é porque tem um espírito aqui fazendo alguma coisa. É o Alexandre? Seria o Alexandre? Ei, Alexandre... De Moraes? Não, o Alexandre da novela. Esse Alexandre. Pode ser, o espírito Alexandre. Mas hoje o tema, a gente vai falar sobre personagem, Bo. Personagem. Character. Eu muito seco minha passagem de um assunto pro outro. Não, acho que é importante, porque a gente estava no momento de devaneio. Temos que voltar. Sim, temos que voltar. O tempo da nossa audiência é muito precioso. Exatamente. Aliás, você falando em tempo, eu já vou desvirtuar. Bora gastar. Você percebe que a vida da pessoa tá zoada quando você tem que ouvir os podcasts com velocidade aumentada. Que eu só consigo ouvir um podcast hoje em dia. É o seu caso. E um e-mail. Caramba. Porque senão não dá tempo, cara. Os podcasts têm 1 hora e, sei lá... sim. Meu tempo de deslocamento geralmente é 50 minutos. Eu acho meio desrespeitoso. Eu fico com vergonha eu acho que se a pessoa souber que estão fazendo isso, eu fico... Mas não, tá certo. Você tá totalmente certo. Na verdade, você tem aquela ânsia por saber o que tá sendo dito. Em 2 não dá. 2 não dá. 2 não dá, né? É desagradável. Você fica meio vendo aquele... Como é que chama aquele filme do Alvin e os Esquilos? Total. 2 não dá. Mas o e-mail, eu cheguei à conclusão de que o e-mail, você consegue... No começo é ruim mesmo, mas é que você acostuma, 10 minutos... Seu cérebro meio que equaliza, você não sente a diferença. E depois você põe no 1, você fica achando as pessoas falando devagar? Não, mas se eu for ouvir uma música na sequência... Ele acaba dá tempo, tem mais 10 minutos, fala, vou ouvir uma musiquinha, pra que eu vou ficar ouvindo o barulho do ônibus? Aí a música parece que tá... Eu lembro que a Mix FM acelerava as músicas, né? Acelerava sim. Acelerava, né? Aliás, uma fofoca da Mix FM que eu já trabalhei lá, não devia aparecer com... Você já trabalhou lá, né? É verdade. Quando saiu aquela música do Rapa... a minha alma, sabe? Sim. Eu lembro que o cara da gravadora chegou com CD da gravação da música, versão original, quentinha assim. Sim. Mostrou lá pro Marcelo Braga, que é o Boni do rádio. Sim. Aí mostrou pro cara, o cara ouviu, pegou o CD, deu pro produtor assim, falar: corta aí, deixa em 3 minutos, bota uma guitarra e acelera um pouco. Louco! Isso, o dono da rádio. O dono não, mas o chefão. Né, então isso exatamente o que você acontece, fala. Porque, pra mim eu fiquei, oh my God. E não era sutil, eu lembro de ouvir uma música, era do Red Hot, Californication, era muito acelerado, cara, muito mais, era meio até alto o tom, acho que esqueceram de manter o pitch, assim, sabe, tava até mais alto, assim, o tom da música. November Rain do Guns N' Roses tinha uma discussão, porque tem aquela pausa, né, que volta o piano ali na igreja. Então o cara queria cortar, mas aí o pessoal protestando. Porque é muito conhecido. Né? Exatamente, cometeram um pecado. Pecados da edição. Não sei tocar, mas enfim. Você estava tentando tocar November Rain? Mas eu preciso de tempo, gente, não é assim. Eu era apaixonado pela noiva desse clipe. Ela era uma modelo, né? Mó bonita. Assim, agora... Voltando. A gente não gosta de perder tempo dos nossos ouvintes. Mas, porque a questão hoje vou falar de mais uma coisinha legal que eu aprendi lá do AFI. Esse com um professor de drama de 1 hora que a gente tinha lá, né? Que eles dividem, né? Tem comédias de meia hora, tem uma aula mais específica sobre isso. E ele falou sobre várias coisinhas interessantes. Dessa aula dele dá pra tirar várias coisas. Mas esse, eu
gosto de desenhar também, né? Então, eu gosto de desenhar, não. Eu gosto de coisas que são de desenhar. Mas, fez sentido isso que eu disse? Não fez sentido isso que eu disse. Mas, ele falou um esquema pra você pensar se o seu personagem de drama... Se aplica mais a drama. Funciona pra comédia também, mas comédia tem regras um pouco diferentes. Mas se o seu personagem vai sustentar uma série, o seu personagem dramático pode sustentar uma série. Esse é um cara que ele trabalhou naquela série Friday Night Lights, sabe? Yes. Que é uma de futebol americano. Ele trabalhou naquele, acho que Havaí 5-0, um novo Havaí 5-0. Chama Derek Olson. E aí ele falou assim, eu vou de novo mostrar que se você quiser ver isso pela internet, a gente coloca, tem no YouTube também, ou tem no próprio site do roleiro.com.br, se você quiser ver o vídeo, mas eu vou tentar explicar aqui para você que tá no carro ouvindo. Mas você vai fazer 3 traços, em boa assim, 3 traços paralelos. 1, 2, 3. Eles não precisam ser necessariamente retos, né? Não, você vê que não precisam ser. E aí você vai colocar, assim, uma marquinha no meio deles. Então imagina que eles são como equalizador. Sabe equalizador de rádio? Vamos aquele bem básico. É o grave, o agudo e o médio. Mas lembra aqueles que tem vários fader, assim? Que tipo, que faz meio que um desenho, assim. Então imagina que são 3 linhas, né? E cada uma dessas linhas ela tem o máximo aqui, que a gente vai colocar em 100. O 0, que tá no meio, né? E o menos 100. Oh, shit. Entendeu? Então é assim, você tipo... Veja que é um desses botão de volume. Tem o 0, que é o volume normal, ou você abaixa o volume ou você aumenta. Então são essas 3 linhas representam 3 características dos personagens dramáticos. Isso, óbvio, né? É uma questão de TV americana, assista como quiser, tem gente que não respeita isso aqui, mas vamos lá. O primeiro é proatividade. Proatividade é uma palavra só, né? Eu já botei uma acento aqui. Proatividade. Então a primeira linha representa proatividade. Tá vendo? Se o seu personagem é a correria, se ele toma atitude. Se ele toma as atitudes, se ele é um cara que... Se tem um problema, um cara, uma mulher, uma pessoa, que se tem um problema, ele vai tomar atitude para resolver. Então esse é o nível de proatividade dele. O outro é o nível de competência. Competência. Será que ele conseguiu? Exatamente. Ele consegue ou não? Se ele é bom no que ele faz ou não. E o último é uma palavra um pouco difícil de traduzir, mas vou colocar, acho que a palavra que melhor traduz é simpatia. Mas no sentido assim... É que seria um carisma, como é meio que assim... É que sympathy no Sympathy for the devil. Não é exatamente o tipo, uma pessoa simpática, mas se você... Tem meio a ver com empatia. Se você vem da pessoa, se as pessoas têm dó com ela, ou se ela, sabe, é uma pessoa boazinha. Se ele é bom, ou tipo, se é uma pessoa... Mas simpatia, acho que, de certa forma... Mas quando eu explicar, vai fazer sentido. Então, veja bem, repassando aqui. Você tá vendo isso aqui é pra analisar seu personagem, se o personagem de drama tá funcionando. Tem 3 eixos. Você tá mostrando bonitinho ali pra câmera? Eu tô. Espero que sim. A gente não tá com retorno. Não temos retorno, Pode viu, ser. gente? Eu nem sei se... Será que você tá aparecendo? Será que é melhor você vir um pouquinho mais pra esse lado? Enfim. Mas você tem 3 eixos que eles vão de 100 até menos 100, né? Do tipo máximo e apagado. O primeiro eixo é proatividade, o segundo eixo é competência e o outro eixo é simpatia. E aí, qual é a regra da coisa? Pra você ter um bom personagem de drama que vai sustentar uma série, a soma dessas 3 coisas tem que dar acima de 0. Ok. Então, veja bem, o que ele quer dizer com isso? Vamos pegar um exemplo, diz um exemplo de personagem dramático aí. Um personagem dramático, exemplo, vamos pegar o Forrest Gump. Forrest Gump, tá, mas de série, vai, não me quebra. Tá, Don Draper. Don Draper, ok, Mad Men. Então vamos lá, você diria que Don Draper é um cara, em termos de proatividade, que vai lá e resolve os problemas. Você colocaria... médio, hein? Médio, não é que ele, tipo, ele tá... mas não é 0 também, não é um banana, que seria o 100 que não faz nada, mas assim, ele toma as atitudes dele, né, quando tem as coisas, mas não é, exatamente, não é um exagero, não é uma característica mais dele. Vamos colocar aqui um 20. Ele tá aqui no 20, né? Don Draper tá aqui no 20. Competência, aí ele é bom. Ele é bom. Ele é fera, então ele tá no 100. Ele é um gênio. Ele é o gênio, Agora, a simpatia dele não é um cara
muito legal, assim, né? Não, então, ele trai a mulher, ele é meio escrotão com todo mundo. Mas ele tem uma mística em volta dele. Pois é, mas aqui é meio se ele é um cara. É mais porque se ele é um cara bonzinho, assim, simpático. Não. Eu colocaria aqui meio que no menos 60 aqui. Menos 60, exato. Menos 60 aqui. Então, tipo, menos 60. Então você vê que temos 20. 120 menos 60, cabe uns 60. Então ele ficou aqui ainda acima da linha. Ou seja, funciona. Funciona, Vou dar um exemplo de... Por exemplo, ele me deu um bom exemplo que eu sempre penso de quando seu personagem não funciona. Você lembra daquela loirinha do Orange is the New Black? A personagem principal? É aquela que foi no Agora é Tarde? Não, né? Não. Você assistiu Orange is the New Black? Não assisti. É uma loirinha que é assim... Ela vai presa, e aí toda a premissa da coisa é uma menininha de classe média que vai presa e aí ela conhece as presas lá. A criadora da série até depois admitiu que ela criou essa personagem meio que como porque ela não queria... Ela queria falar histórias de gente, de hispânicos, de negras e tipo de personagens que não eram protagonistas de série na época. Então ela criou essa loirinha menina como personagem principal meio que como um cavalo de Troia da coisa. Só que a questão dela ela não faz nada da vida. Então a proatividade dela, ela tava meio parada, não fazia nada, então a proatividade dela tava aqui abaixo. Ela não fazia nada bem, ela não tinha nenhum talento, ela não era competente em nada. Então ela também, tipo, a competência dela também tava aqui abaixo. E ela não era simpática, ela era meio cuzona, ela era meio... Então ela virava uma personagem meio chata de ver. Quando a história dela aparecia, não tinha nada que te atraísse pra ela, entendeu? E era protagonista. E ela era protagonista, mas a série deu certo por causa das outras personagens, que as outras personagens eram legais, porque se dependesse dela, mas depois até, tipo, o cara comentou que isso foi um problema que o público meio que não gostava da protagonista, gostava de todas as outras. E o que esse tipo de pensamento aqui tá querendo dizer, assim, a gente gosta dos personagens por algumas razões, assim, sabe? Tipo, Dr. House. Ele não é o cara mais proativo, ele prefere ficar meio na dele, né? Exato. Então vamos fazer o do House. O House estaria aí, sei lá, com menos 40. Não, eu vou dizer que ele também ele faz as coisas, né? Mas, tipo, ele... Digamos, vamos lá. Menos 20, vai. Proatividade, é que assim, vamos lá, menos 20 aqui. Menos 20. Mas a competência dele é 120. Dá, com certeza. Ele é fudido. 100, então ele fazia 100. E a simpatia dele é quase menos 100 também, sabe? Ele é realmente... Então, o House ali tá meio no limite aqui da coisa. Tipo, aqui a gente pode até discutir se ele realmente é um cara... na real... Não tem proatividade, porque quando ele precisa resolver as coisas, ele vai lá e resolve, né? Ou não, você resolve. Ele não é um cara encostado. Não, ele resolve. Na verdade, ele é antissocial, na real. Ele é antissocial, então, exatamente. Mas eu tô dizendo assim, ele não é o amigão da galera, porque, então, assim... Aqui, o que esse sistema tá dizendo, na verdade, pra você pensar no seu personagem, é mais assim... Seu personagem não pode ser bom em tudo, porque senão não tem desafios, ele não vai ter problemas, né? Ele vai ser o Superman que nada difícil. E as pessoas vão ficar com raiva dele, puta cara chato. Eu odeio personagens que são perfeitos, ótimos, exatamente. É muito chato. Porque a gente é meio curioso, a gente se relaciona com o personagem pelos defeitos dele, pelas inseguranças que eles estão, né, que os personagens estão fazendo. Mas se o personagem é muito ruim no que faz e não tem também uma proatividade, sabe, um cara largado e tudo, a gente perde o interesse também, cara. A gente meio que... Por que eu tô assistindo essa droga dessa história também, sabe? Então tipo, esse sisteminha aqui, eu achei que é bom quando você tiver um seu personagem ali, dá uma checada no seu personagem, se ele, sabe, quer pensar em algum outro? Isso funciona muito com série, que eu tava pensando agora, mas não tem nada a ver, porque o Big Lebowski. O Lebowski é tipo proatividade zero, competência zero, mas ele é muito simpático. Simpatia, exatamente. Mas nas comédias você consegue se sair com um cara que é incompetente só na simpatia, entendeu? Mas a questão é, uma série do Lebowski... Não. Você começa a ficar cansativo, entendeu? Porque ele não faz nada. Não faz nada. O Jesus seria o... Ele é muito passivo, ele é levado pelas coisas. Então você assiste uma aventura dele, mas pra ele ser o protagonista, ele pode ser muito... O problema dele pode ser que ele não é proativo, entendeu? Que ele é uma pessoa com medo, é uma pessoa que... Preguiçoso, né? Preguiçoso. Mas ele tem que ser bom em alguma coisa e ele tem que ser uma pessoa que, tipo...
não é má, assim, uma pessoa, pelo menos uma pessoa razoável, sabe? Então, tipo... Então talvez esse esquema não funcione tão bem em longas. Não, isso aqui é mais pra séries mesmo, entendi. Porque é mais voltado pra séries e de drama, porque você, o que ele tá falando é que você precisa, a cada episódio você precisa fazer esse personagem carregar a história de novo. Então então o motor, alguma dessas coisas vai ser o motor, ou porque o cara é muito irresistível e, sabe, ou ele é muito... A gente gosta, de certa forma, de alguém que, pô, ele pode ser ruim, mas ele tá tentando, sabe? Vamos pensar aqui num exercício louco, vamos pensar num personagem, vamos ver se a gente acha que ele é sem proativo, sem simpatia e zero competência em alguma série. Competência muito ruim. Normalmente são essas séries do cara que é meio peixe fora d'água, que não devia estar ali. Vamos ver, que seria uma série de alguém que, tipo, é a pior pessoa pra estar fazendo aquilo ali que tá fazendo? É a pior pessoa pra fazer aquele trabalho. Existem séries assim. Normalmente isso acaba virando um pouco mais cômico, então vamos pensar em dramédias, assim, mas você tem o The Office, por exemplo. The Office é um ótimo exemplo. O chefe do The Office. É ótimo exemplo. Mas a competência dele é zero. Ele é mega proativo. Ele tenta. Não, ele tenta. São coisas absurdas, mas ele tenta. E ele é mega simpático. Então é uma configuração um pouco mais cômica, eu vejo, assim, sabe? Porque no drama, o drama costuma se aproximar um pouco mais do realismo, então você não é meio tipo, alguém incompetente, totalmente incompetente vai ficar fazendo isso, sabe? Você não compra tanto, assim, né? Até porque num enredo dramático, assim, a incompetência você não vai resolver o que tem que ser resolvido. Exatamente. Entendeu? Então, mas pode ser uma coisa de um aprendizado. Vamos pensar, pode ser alguém que, tipo, é meio que forçado numa situação. Vamos pensar o Ozark, por exemplo, né? Que o cara é meio que obrigado a ser traficante, a entrar no tráfico e tal, mas ele é simpático e ele, tipo, tá tentando resolver a história da família dele, ele tá com uma puta dívida ali, começa a se envolver nos problemas e é um drama. Então também eu diria que no Ozark o eixo da simpatia tá alto, porque o cara é muito simpático lá, tá? A proatividade, ele tá tentando de toda maneira ali juntar a família dele, mas ele não é um traficante competente, digamos assim, no começo. Cara, consegue ser um traficante loser. Pois é. O próprio o Walter White, se a gente pensar no Breaking Bad, ele é mega competente como a gente professor, gosta dele, como químico, né? Mas ele não é competente também como eles não começam com competentes como traficantes, por exemplo. Não. Né? Então você... Até como professor, ele não é um professor assim, ele é um professor meio loser no começo da série, ele é meio zoado. Mas assim, aqui, isso tá um pouco... Você vê, na área desse cara, era desses dramas um pouco quase procedurais, né? Que é meio... Ele já trabalhou no Hawaii 5.0 lá, é um procedural, a gente estudou meio Law and Order na época, porque aí você tem... Quase que a cada episódio você tem um novo problema pra lidar. Então você precisa... Se o seu personagem não tiver pelo menos duas dessas características mais proeminentes que o defeito dele, vai dar muito trabalho, sabe? Pra você, todo episódio, você criar uma situação assim. Então, eu gosto desse esquema, acho que vale... Se você tá com um personagem, você tá meio na dúvida se ele vai segurar muitos episódios, eu acho que é um esqueminha os três eixos aqui do personagem, que eu acho que vale a pena e é só desenhar e aqui botar na equalização. Depois eu tiro uma foto no blog, vocês podem ver uma coisa mais bonita que ele vai fazer depois, desenhadinho ali no papel. Mais bonita não garanto que vai ser. Com canetinhas coloridas. Porque vai ser eu mesmo desenhando, mas é esse esquema aqui dos três eixos. O que eu achei mais legal disso aqui é que a gente conversando de virar pra comédia, pro drama, o gráfico que vai se formar é diferente pra cada gênero. Então eu também achei uma maneira muito legal de você realmente testar se o personagem vai funcionar ou não. Sim, então, porque são três eixos de... Não, mas só tem esses três eixos de personalidade. Não, tem um monte de coisas. Mesmo personagens que são proativos, pouco competentes e simpáticos, dois personagens não vão ser iguais. Não é isso, mas é que aqui tá falando um pouco da atitude do seu personagem, sabe? E essa atitude normalmente vai ditar o tipo de problema que você vai jogar pra ele resolver, entendeu? Ou o tipo de problema que ele vai causar, se ele é um incompetente também. Tipo, então um cara muito proativo, só que incompetente, ele vai ter ideias erradas que vão dar problema e tal, sabe? Ou vice-versa, um cara que é muito competente, mas pouco proativo, de repente vai deixar de fazer alguma coisa, vai esquecer ou vai
ou vai fugir, vai ter medo, vai ser um cara muito tímido, com problemas o cara do Mr. Robot lá, que é super competente. Total, um bom exemplo. Ele é super competente. Elliot. Ele às vezes ele tem uma proatividade, mas ele faz coisa errada também, né? Ele tenta ajudar aquela amiga dele lá e atrapalha. A loirinha, como é que é o nome dela? Então, não lembro. Mas... é Angela. É isso? Angela. Então... Enfim, então esse foi... E também vou lendo aqui, ó. Pra que eu tô pirando agora. Sim, agora por exemplo, personagem policial. Ele vai ter... Geralmente, muito competente, muito proativo e simpatia zero. Isso é aquele policial durão. Durão, o cara tem problema com a família. Sim. E às vezes, normalmente eles põem ele naqueles filmes de odd couple, né? De dupla, assim. Vão botar ele com alguém que é muito simpático, mas não é tão competente. Ou vão botar ele com mais vagabundo, um policial já mais, sabe? Normalmente o vilão, às vezes, é um mau policial, então não é competente, vagabundo e tal. Aqui estamos falando de protagonista, né? De pessoa que vai carregar ali a série nas costas. O cara que vai carregar a série nas costas. Exato. Não é que outros personagens podem ter configurações diferentes. Mas acho que é um jeito... Lógico, não é uma regra. Não deu menos 5. Acho que não vai dar... eu vou chorar. Meu Deus. A gente vê que são subjetivas as coisas aqui. Mas eu acho que é um jeito de você pensar se, tipo, às vezes você quer fazer um personagem... Comédia é muito comum a gente fazer isso, às vezes, de... ele é um cara que tá parado na vida, e a vida dele tá parada, até que alguma coisa acontece, assim, mas se é um cara que tá sem proatividade, ele não faz nada bem, e ele é meio chatão, assim, cara, mesmo pra comédia, vai ser difícil você fazer esse personagem ficar interessante, sabe? Quem vai se interessar por uma pessoa que é completamente inútil? Mas eu vou dizer, muitos projetos, specs que eu chego ali sempre começa com o cara, ele é um largado, que não faz nada da vida. Esses meio Judd Apatow, sabe? Esses man-child, esses caras que não cresceu, não amadureceu e tal, assim. Mas eles têm que ser pelo menos simpáticos pra compensar. Mas se nem isso... Enfim, Bu, foi esse o meu blá 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 desse programa. Interessantinho, né? Olha, eu achei bem legal, né? Agora eu tava pensando até no Ted Lasso aqui. O Ted Lasso... Super proativo. Super proativo, super simpático e zero competente. Zero competente, porque ele é um cara... Exatamente. Você vê como comédias comédia normalmente fazem o V. Exatamente. O meio... V porque eu pus nessa ordem, né? Não lembro se tem uma ordem certa. Mas, exatamente. Mas a incompetência é fonte de comédia. É uma fonte de comédia bastante comum, assim, sabe? Tipo, a não ser que... No drama teria que ser uma coisa assim, se você é o filho, sei lá, nos Sopranos, ou tipo, alguém... o filho vai tomar o lugar do pai, sabe? Tipo, no crime. E ele não é bom nisso daí, sabe? Então ele tá fingindo. No Game of Thrones tinha alguns, né? Que o rei que acaba sendo rei, mas não é bom pra ser rei, não sei o quê. Deve ter umas histórias dessas, assim. Então pode ser. Personagens dramáticos podem ser incompetentes também. Mas pra eles serem protagonistas, ele precisa compensar com outras coisas. E agora, a leitura da semana. Toca aí, Bu. Isso! Leitura da semana. Saudade desse efeito, é verdade. E bom, a leitura dessa semana é do Lucas Xavier. Lucas FF Xavier, né? Gostei. Você pode meter aí um teleprompter aí pra ajudar o velho. Sim, deixar maior vamos lá. esse A gente negócio. vai ler. O Lucas Xavier mandou o roteiro Senhora Morte, que nós vamos ler agora. É um longa. Tá aqui, ó, e a gente vai ler, então, todos apostos. Todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados, gente. Consegui lembrar antes. Então, quem quiser agora, se você quiser, pausa o podcast, vai na descrição do podcast ou no site agora, baixa o arquivo Senhorita Morte, de Lucas Xavier, que tá lá para download. E você pode ler junto com a gente e depois ler o resto do filme também. Fica à vontade aí. Muito obrigado, Lucas, por ter enviado. Aliás, eu queria fazer uma observação antes de começar. Ficou muito legal aquilo que você fez de botar o roteirinho ali rodando enquanto a gente tá lendo. Ficou... sim. É verdade, tô fazendo isso aí. Nesse vídeo eu tentei pôr imagens, mas eu achei que distraiu muito. Acho que eu vou deixar só o roteiro e a gente lendo no outro. Você não achou? Eu achei legal. Tem até aquele Instagram, né, que faz isso. Sim, né? Exatamente. E nos inspirou, para não dizer que copiamos. Exatamente. Inspiração é assim, um trabalho criativo. Exatamente. As coisas são vivas, as ideias são vivas. Gente. Assim, pontos extras pro Lucas Xavier aqui, que é do Rio Grande do Norte. Olha só. Então, começando com Senhorita Morte, de Lucas Xavier. Feidin, interna,
Casa da Luna, quarto, noite. Subtítulo: 6 de novembro de 2012, Natal, Rio Grande do Norte. Luna está nua e deitada de lado em cima de uma cama grande e confortável em um quarto espaçoso, repleto de equipamentos caros, além de muitos pacotes de biscoitos e refrigerantes espalhados pelo chão. Ao lado dela, num criado mudo, tem um livro de anatomia e um estojo cirúrgico. É possível ver uma tatuagem no pescoço de Luna escrito Carpe Diem. Abaixo de um delta, uma da deusa Jaci nas costas e uma Veratrum na perna direita. Ela é alta, tem cabelos ondulados e roxos até o ombro e sua pele é branca, como a de quem sempre evitou o sol. Luna, né? Voz de Luna. Em voice-over. Foi no dia 6 de novembro de 2012. Às 20 horas e 30 minutos que eu morri, 4 dias depois do meu aniversário de 21 anos. Sim, eu nasci no dia de finados. Triste. E qual foi a causa da morte? Suicídio. Não tive escolha. Uma forma um tanto covarde de uma mulher como eu morrer, admito. Mas já que colocaria um fim à minha vida, não podia fazer de qualquer forma. Teria que ser com estilo e elegância. Afinal, seria a última coisa que faria nesse planeta. O sangue que sai do braço de Luna 21 se espalha pela cama, deixando tudo vermelho. Ao fundo podemos escutar um gotejar constante que ecoa pelo quarto. O sangue jorrou de maneira forte, com intenso fluxo. Eu estava na cama, deitada e, em alguns segundos, mergulhada no meu próprio sangue. Quase a cada segundo, o meu coração expulsava jatos de sangue da minha vida. Quase a cada segundo, eu me aproximava do desconhecido, a morte. Não deixei carta de despedida ou algo parecido, porque pensei não ter mais nada a ser dito. Luna fecha lentamente os olhos até morrer, soltando um último suspiro. O gotejar para. E foi assim que eu morri. Nada de cortes nos pulsos, veneno, tuberculose ou ideias. Ideias, talvez, mas isso não será explicado aqui. Interna, Casa da Luna, quarto, horas depois. Algumas moscas rodeiam e pousam o corpo de Luna, demonstrando o início da putrefação. O pai e a mãe batem algumas vezes na porta, mas desistem após não serem respondidos. Uma pequena camada de água vinda do banheiro se mistura com o sangue já derramado na cama. Interna, Casa da Luna, quarto, um dia depois. O pai, preocupado por Luna não responder, arromba a porta e encontra a Luna... Desculpa, gente, não queria estragar o momento, mas eu derrubei a câmera, foi sem querer. E agora até dei mau contato. Pronto. Oi, tô ouvindo uma chuva. Chuvinha ainda. Acho que agora deu certo. Desculpa, vamos lá. O pai, preocupado por Luna não... Vamos lá de novo. Foi o pior momento. Né? Tava um momento, maior tristeza. Vamos lá, concentrando. O pai, preocupado por Luna não responder, arromba a porta e encontra a Luna morta na cama e o chão inundado. Ele se desespera. Em seguida, a mãe vê o ocorrido e desmaia, enquanto ele fica catatônico no canto e se esquece de socorrer a mãe. Achava que a reação dele seria de alívio, até que me surpreendi. Sempre tive muitas brigas com meu pai quanto a ser alguém na vida. Tinha 21 anos e não fazia faculdade, nunca tentei vestibular, nem trabalhava. Um inútil. Porém, não por não ter capacidade, sim por desinteresse mesmo. Eu passava o dia dormindo, comendo, vendo filmes, seriados, lendo histórias em quadrinhos e jogando. Eu realmente só me interessava por essas coisas e pelo meu livro de anatomia, o Prometheus. Interna, sala de aula, tarde, flashback. Luna, 12, versão mais nova de Luna com 12 anos, está numa sala de aula do lado de Rafael, 12. Versão mais nova de Rafael com 12 anos. Luna, 12, sorri para Rafael, 12, que se vira para ela e retribui o sorriso. Luna narra. A aula de história dada por Reiko, um homem esguio e de aparência alemã, continua como pano de fundo.
Dentre as pessoas, um garoto, Rafael, que eu tive um relacionamento durante o ensino fundamental e médio. Quando digo um relacionamento, refiro-me a eu gostar dele e ele falar somos grandes amigos. Esse menino postou exatamente luto eterno, você fará falta no meu coração. Peculiar. Interna, casa da Luna, quarto, noite, flashback. Luna está no quarto jogando no computador, comendo biscoito e bebendo refrigerante. Ela está apenas de calcinha com uma camisa larga e seus cabelos estão bagunçados como de quem não tomou banho ao acordar. No canto da escrivaninha tem um roteiro de série chamado Senhorita Morte, episódio piloto, por Luna Torres. Luna na cena. Bando de retardados! Joguem direito! Até minha avó acertaria esse filho da puta! Luna, voice-over. Dentre os 6 restantes, 4 eram do meu time de Weapons and Spells. Hélio Marques, André Mendes, professor Cláudio Queiroz e Micael Fernandes. Eles postaram Você sempre fará parte da equipe. Sinto muito, pessoal, mas não poderei jogar mais. E esse foi o roteiro de hoje. Senhorita Morte. Senhorita Morte. Tá muito pequeno aqui. Senhorita Morte de Lucas Xavier. Sim, olha, muito bom, amiguinho. Começou diferente, né? Achei que eu gostei. Esse é um tema bem espinhoso sim. De falar, de conversar. Inclusive, eu tinha até comentado com você que apareceu no meu Instagram um post, assim, que era meio uma pessoa que tinha se matado, narrando os momentos pós-mortem. E eu achei bom. Não sei se eu conseguiria assistir esse filme a qualquer momento, mas eu gostei. Eu acho que, assim, a gente não pode botar, né? Eu concordo com você. E também sempre quando eu vejo, se você fosse me pitear essa ideia de que é um filme que começa com a imagem de alguém que acabou de se matar, meu primeiro instinto seria, será que isso é uma boa ideia? Porque, sei lá, né, é delicado lidar com isso, essas imagens, né, suicídio é uma coisa super delicada. A não ser que você seja sueco. A não ser que você seja sueco, mas pro sueco é até mais perigoso você mostrar pro sueco que eles adoram essas coisas, mas Mas aí eu tô colocando um pouco a minha posição pessoal. Eu acho que a pessoa que o Lucas que quis escrever aqui tá certo. E acho que ele lidou, se eu entendi bem, lidou de uma forma não muito... Ficou um pouco... Vou dizer... Até talvez eu tenha que reler de novo, mas porque ele fala que a Luna não... A gente não entende muito bem como é que ela morreu, né? A gente sabe que tem sangue... Mas... Tinha um corte aí grande, porque o sangue jorrou. Então, mas ele fala... Mas o sangue saiu pelo coração, mas ela falou... foi assim que eu morri. Nada de cortes nos pulsos, veneno, tuberculose ou ideias. Então o sangue jorrou direto do coração. Provavelmente foi alguma ferida no coração. Será que ela esfaqueou o próprio coração? Eu acho assim... Ficou, talvez, por ser importante... De novo, pensando assim, o que a gente vai enxergar, sabe... O que eu li desse roteiro é que vai ficar meio ambíguo, assim, meio... A gente vê uma mulher na cama... Uma mulher jovem. Jovem e sangue pingando, mas não tá claro, e talvez... Eu acho que foi essa a intenção. Também acredito que tenha sido intencional. Não, mas, bom, eu gostei dessa solução. Quando eu bati o olho pela primeira vez, fiquei com medo que um voice-over inteiro, assim, mas segurou bem até. O texto dela é bom, né? E tá bonito, né? O jeito que ele descreve, pode ser meio mórbido, mas tudo bem, gente, eu sou escorpiano, então eu gosto dessas coisas. Sim. Tá bonito a descrição, porque apesar de ser uma cena trágica, a moça ali, sanguentada na cama, tem uma beleza no jeito que ele está narrando a cena. Sim. Eu acho que eu fiquei um pouco na dúvida, assim, é um detalhe, né, bobeira, mas como é que vai dar pra entender que passou um dia, que passou horas depois, né? Tá escrito, tipo, algumas músicas 4 horas depois, e depois um dia depois. Bom, a gente vai ver uma passagem de tempo aqui, né? Essa passagem de tempo é tão relevante. Eu achei um pouco... A reação dos pais, a primeira reação, eu achei um pouco... Como é que se fala? Um pouco inverossímil, talvez. De acordo
Quando tem moscas e já tá dando início à putrefação, já tem uma dias bruma já, ali no negócio. Eu já acompanhei umas necrópsias. Verdade. Acho que não... Ia ter um desespero maior. Você acha que ele não simplesmente abandonar, assim, sem bater no quarto, não houve nada e não ia tentar de novo, ia tentar só no dia seguinte. É verdade, é um pouco... Acho que isso... É que eu fico pensando assim, em imagem isso não ia dar nem muito pra perceber que passou um dia ou que não, exatamente. Mas aqui no roteiro realmente fica um pouco... Que pais são esses, assim, os pais batem e não ouvem nada e aí eles vão achar que ela tá dormindo, se for de noite, né? Mas, aí, enfim, aí ela fala o livro da anatomia, o Prometheus, eu achei que foi para um livro de anatomia, fiquei parecendo que pulou alguma coisa, porque eu realmente só me interessava por essas coisas pelo meu livro de anatomia, o Prometheus. Aí a gente esquece o Prometheus, vai para um flashback da sala de aula dela com 12 anos, e aí ela fala, dentre as pessoas, um garoto. Ela tá se referindo... Será que eu fiquei com a impressão que faltou alguma coisa. Talvez como nós só lemos as 3 primeiras páginas, o Rafael venha a ser explicado. Não, tudo bem, mas você percebe que na fala dela ele fala, dentre as pessoas, um garoto, Rafael. Parece que ela citou algumas pessoas numa fala anterior aqui, sabe? Tipo, eu realmente só me interessava por 5 pessoas e meu livro de anatomia. Aí ela ia citar, sabe? Não sei. Entendi. Ficou um pouco esquisito, porque ela começa a falar dessas pessoas. Eu gosto da ideia, agora, eu gosto dessa ideia de que depois que ela morreu, ela tá meio julgando como é que os outros reagiram. Isso eu achei interessante. Achei legal, que é o que ela faz também com os outros, né? O Eliomar, com o time de Weapons and Spells, que será que é um jogo que existe de verdade? Tá com cara de RPG isso aí, hein? Ela tá jogando no computador, deve ser aqueles que joga todo mundo junto, né? Saquei. E ela escreveu uma série, no canto da escrevimento tem um roteiro de série Senhorita Morte, episódio piloto por Luna Torres. Então, eu acho que tá jogando muita coisa aí também. Pode ser... Como é que essas informações podem ser espalhadas assim, mais diluídas, né? Eu acho que sim, porque não vai ser muito... Você jogou o livro Prometheus, aí o flashback num cara que parece que teve uma relaçãozinha aos 12. Aí também não ficou claro se o flashback de quando ela tá jogando, ela também tem 12 anos, porque... Ela tem 12 anos e tá falando bando de retardados, joguem direito, até minha avó teria filho da puta. Não parece muito a fala de alguém de 12 anos. Não, e eu acho também essa coisa, a primeira cena ali narrando a cena do suicídio, ela é muito forte. Esse corte brusco pra voltar pra flashback, depois volta pra ela narrando, de volta ela morta narrando, eu achei que dá uma quebrada meio estranha, assim. Né? Pois é verdade, você tem uma... Porque emociona, né? Você vê uma cena dessa, pelo menos mexe comigo. Mega forte, né? Primeiro um suicídio, né, minha avó, e aí os pais chegando e vendo, aí corta por uma cena inocente, né, dela falando, mas enfim, eu acho que aí no caso, né, aquelas famosas dicas que a gente dá, construtivas e tal, eu acho que teria que ser um pouco mais trabalhado o pós-mortem aí, porque realmente os pais perderam a filha que se suicidou, uma filha jovem. Sim. E eu acho que teria que dar pra depois voltar a explicar o porquê, porque já ficou claro, a gente não sabe como ela morreu, de onde saiu tanto sangue, já que não tem cortes. E é isso, acho que tá jogando um pouco, tipo, joga esse livro do Prometheus, aí esse menino, aí um roteiro de uma série que tem o nome do próprio filme. Tô supondo que é um filme, né? Porque tem 103 páginas. E é dela mesma. Então a gente tá... Imagina, eu tô assistindo... Eu tô lá olhando no meu serviço de streaming. Aí eu vi Senhorita Morte. Aí eu vejo uma história sobre uma menina que tá escrevendo um roteiro que é o mesmo nome da série que eu tô assistindo. Aí já, tipo... Epa, peraí, isso aqui é importante. Aí ela tá falando agora dos caras do jogo do time... Vai pro Sex Education. Vai pros outras coisas. Enfim, é bastante coisa, jogou bastante. Acho que tudo bem. Pra mim, no meu caso, o pessoal tá um pouco excessivo. E também, depois que ela fala, meu time de Weapons and Spells, Hélio Marques, André Mendes, professor Cláudio Queiroz e Michel Fernandes. Você tá citando 4 nomes aqui. Se a gente tá vendo uma pessoa jogando computador no quarto, pra mim não adianta nada se falar esses nomes aqui que vai passar. Eu não vou guardar nada se eu não vejo a cara dessas pessoas, assim, né? Então, tipo... Eu até imagino... Citou... Desculpa, pode terminar, eu te interrompo. Não, pode falar.
Na minha cabeça, essas pessoas que aparecem, que ela tá citando, sei lá, elas já estariam no enterro dela. Pra ela, tipo, aí ela tem um flashback. Isso, tá faltando alguma ponte. Costura, uma costura. Verdade. Uma costura, assim, porque do nada ela já tá morta, mas ela já tá indo visitar as pessoas. Já chegamos no funeral dela, as pessoas souberam da notícia. Não o enterro, mas sei lá, as pessoas sabendo da notícia. Porque. Chegou uma mensagem, a Luna se matou. Putz, aí o cara, aí ela entra na história. Tá faltando esse. E é um recurso muito louco, né? Porque é meio Brás Cubas no sentido, tipo, ela morreu, tá falando com a gente no presente, e aí a gente vai pra um flashback, ela ainda tá falando com a gente de um flashback. É bem curioso, mas, assim... Não, é interessante. No geral, tipo, o que importa é que tá bem escrito, Tá bem escrito, fiquei com vontade de ler o restante. Deu vontade de ler o restante, é bem diferente, assim, começa ousado aí na coisa. Acho que Lucas tá aí de parabéns aí por ter mandado. Ousadia. Eu aprecio muito a ousadia. Ousadia. Não tem tanta alegria nessas páginas que a gente leu, mas ousadia e fantasia. Ousadia e morte é uma ousadia nova... E morte, ousadia e morte! Mas legal, obrigado, Lucas. E, de novo, a gente sempre repete isso. Você que tá nos ouvindo, tem um roteiro aí, quer mandar pra nós... Agora a gente tem uma página no nosso site também, que tá lá, você entra no roleiro.com.br, tem um botão lá, mande seu roteiro em cima, você pode mandar por ali. Exatamente. Ou direto no e-mail roleiropodcast@gmail.com.br. Sim, olha só, acho que foi um episódio muito interessante, não é mesmo? Foi. Então, muito bonito esse tema de encerramento, não é mesmo? Considerações finais, meu amigo? Considerações finais deixa eu pensar. Vou sugerir um humorista australiano que eu tô gostando muito. Acho que quem tá no TikTok já deve ter visto alguma coisa dele. Chama Tom Cardy. Eu vou colocar depois. É o cara que fez uma música chamada Red Flags, que todo mundo tá copiando um trechinho assim, mas ele é... eu gosto muito de Bo Burnham, esses caras que fazem comédia ou música comediante. A Austrália tem o Tim Minchin, que faz isso bem também. Então, se você gosta de Bo Burnham e... Quem mais? Bo Burnham, não é? Que assim fala o nome dele? Eu não sei. Quem é? Não conheço. É muito bom. Olha, vou até seguir essa dica. Procura no Netflix, ele tem uns especiais de stand-up com música, assim, mas é muito legal. É B-O, Burnham. Tem esses especiais dele, mas esse Tom Cardy é um cara que ele posta mais no TikTok, Instagram, YouTube, assim, e ele faz umas musiquinhas curtas de 1 minuto, 2 minutos, e essa Red Flags conta sobre um encontro que ele teve, que tava indo muito bem, até que ele pergunta qual é seu filme preferido, e a minha mulher com quem ele tá saindo fala, Centopeia Humana. E aí o encontro dá uma degringolada. Então, enfim, vou botar esse link aí pra vocês verem. Olha, eu estou meio sem dicas essa semana, porque a dica eu vou guardar pro episódio anterior, isso é muito louco, mas a vida é assim, é uma você quebra guardou. do tempo. A dica que você tem, você guardou pro episódio anterior. Guardei para o episódio anterior. Mas a gente tá gravando ao vivo. A gente tá gravando ao vivo, mas a gente vai voltar ao passado, porque o tempo é muito louco, é um lapso. Hoje eu tô dark. Tá bom, dark. Então vamos nessa, Embu, muito obrigado, mais uma semana. Embu, meu nome é Jonas. Aqueles caras. Aí, caralho. Não. Meu Deus, isso aqui não é o Roleiro, isso aqui é o Flow Podcast. Não. História de terror. Não, tem história de terror, vai ter um episódio de Halloween no fim desse... Sim, não percam, olha, episódio de Halloween, já avisando vocês, nós abrimos um canal de comunicação, assim, para você denunciar, não é denunciar, gente, que a gente não é o da Atena, é para você contar, abrir seu coração anonimamente, poder falar daquele momento de terror que você passou no trabalho, porque todos nós passamos por momentos de terror. Isso, a gente vai, no episódio do fim do mês aqui de Halloween que a gente vai fazer, vai ser um episódio especial, histórias de terror de roteiristas. Mas assim, se você é roteirista e já passou por uma história de terror na sua vida profissional, vai lá no site também, roleiropodcast.com.br, tem uma aba ali, histórias de terror, e você pode mandar anonimamente, dizer, meu Deus, a produtora roubou meu texto, chegou um diretor, ele queria reescrever tudo que eu fiz, meu Deus, o elenco
limpou a bunda com o meu roteiro e tal. Então você, tipo, essas histórias a gente vai contar anonimamente, as histórias de terror do roteiro. Nenhum personagem real será citado. Você não precisa nem pôr no texto, te aconselho, inclusive. Não se preocupe. A gente não vai identificar nem o lugar que era, nem você, a pessoa. A gente quer contar a história para as pessoas saberem as histórias de terror que acontecem com roteiristas aí no mercado. Exatamente. Escreva para nós, conte sua história de terror. E agora sim vamos terminar, hein? Tchau, até semana que vem. A gente se lê por aí. Mais um Roleiros Podcast. Caralho.